dia, mestre Chacon, sua bênção. Um prazer tê-lo aqui nessa conversa. Agradeço o convite, né? Que eu lhe fiz um convite para estar nessa conversa e você aceitou. Para mim é uma honra, né? Poder tê-lo aqui. E estou aqui como representante da minha turma do curso técnico profissional de dança da FUNSEB, na disciplina de danças populares da professora Isis Carla. E dentro do nosso estudo de danças populares, a professora propôs que o nosso grupo representasse o maracatu, né, nação Porto Rico. E, enfim, né, quando a gente vai falar de um maracatu-nação, tem muitas questões aí, né, porque é um maracatu de fundamento religioso, né, então também eu tenho algumas perguntas, né, que eu gostaria de lhe fazer. Então, não sei se quer falar alguma coisa antes ou já vamos lançando as perguntas. Me conte, mestre. Oi, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas, né? Até porque todos os garotos e garotas vão estar vendo esse vídeo. Eu queria dizer para você que para mim é sempre um prazer poder falar um pouco da história do Maracatu Nação e também falar um pouco da minha história, né? Porque é um paralelo singular. Eu sou mestre da nação do Maracatu Porto Rico, sou filho de Elda Viana, que é a nossa rainha, que é a nossa matriarca dentro do terreiro, né? O Leoxóssi Guangubira, que hoje eu sou o babalorixá da casa, né? Minha irmã é a Iaquequerê e eu sou o babalorixá. Além de mestre, também eu sou o babalorixá da casa. Eu sou, né, o responsável pela parte religiosa do maracatu, também junto com a minha irmã, Edileuza do Epandá. E hoje também, há quase 10 anos, eu assumi a gerência do Núcleo de Cultura Afro da cidade do Recife, que estende por todo o estado de Pernambuco, que cuida das leis, né, de igualdade racial, da violência contra a mulher, da violência contra a homofobia, enfim, contra a discriminação racial e toda essa sistemática do povo negro que sofre dias após dias. Esse meu departamento trabalha em defesa dentro dessas propostas, junto com projetos que venham a reagantar nosso povo. E, para mim, você pode ficar à vontade, que todos e todas, né, escutem com atenção o que eu tenho a falar e o que eu vou repassar para cada um de vocês, né, onde envolve o maracatu e onde envolve o terreiro de candomblé do nosso povo. Nossa, que bom que está nesse posto e muito bem representado, né? Porque eu acho que ninguém melhor do que alguém que realmente vive a cultura, né, afro-brasileira e conhece as demandas e as questões que os represente. Então, fico muito feliz por essa notícia que eu não sabia. Parabéns, mestre. Então, mestre, bom, queria saudar também, enfim, toda a sua ancestralidade, né? O senhor falou da sua mãe, né? Dessa rainha do maracatu, então também saudo toda a sua linhagem, né, a sua ancestralidade, reverenciando, né, e muito agradecida de poder, né, ouvir a sua voz como também um representante dessa ancestralidade. Mestre, então, assim, um pouco pontual, né, eu gostaria de que você falasse um pouquinho, né, como você conhece a história, né, do que era o maracatu, o que foi o maracatu a sua história, né, antiga, né, e o que é o maracatu hoje, quais são as mudanças, o que tem acontecido com o maracatu quando ele lida com a contemporaneidade. Então, né, gostaria que você pudesse ressaltar os pontos, né, principais de mudança, que coisas mudaram, como você vê. Eu vou fazer uma breve história, o que foi o maracatu ontem e o que é o maracatu hoje. O maracatu ontem, né, o maracatu ele surgiu dentro de uma perspectiva pensando em uma válvula de escape. A repressão que o nosso povo, né, negros escravizados, sofreu dentro dessa proposta da violência da grande sociedade contra o nosso povo, de a gente não poder adorar, de a gente não poder tocar, de a gente não poder cantar, louvar e saudar os nossos orixás, que foi a única riqueza que no sangue do nosso povo, retirado de nossas terras, trazido para aqui, podiam continuar fazendo, e aqui em Pernambuco foi proibido. Eu falo mais em Pernambuco porque maracatu nasceu em Pernambuco, é de origem e tradição pernambucana. Então,
como acontecia em outros manifestos em cada cidade do Brasil, em cada estado. Então, o nosso povo precisava batucar, precisava tocar. E com a proibição de não poder tocar e nem adorar, como já te coloquei, aproveitava as festas católicas, né? As festas católicas onde tudo acontecia, né? Hoje ainda tem cidades aí pequenas, né? Interioranas, que quando a festa padroeira, então a cidade para. Isso acontecia 200 anos atrás. Quando tinha festa de alguma padroeira, o nosso povo fazia suas obrigações escondido, suas obrigações religiosas para os nossos orixás, e em seguida ela botava o batuque na rua. O batuque com os tambores dados do terreiro, com as roupas do terreiro, e iam pelas ruas tocar, passava pela essa igreja, que estava homenageando aquele dito santo católico, e daí ela seguia o caminho, ia para o rio, ou ia para o mar, e depois voltava para as aldeias. E esse batuque, ele existia um cortejo. E nesse cortejo existia o rei, né, que era um rei escolhido pela sociedade e não pelo povo. Ponto. Você é que vai cuidar politicamente dessa ideia, desse povoado. E esse rei era mais conhecido popularmente como Rei do Congo. Como todos eles saíam do grande porto de Angola, o Luanda, era tratado como Rei do Congo, porque esse manifesto já acontecia na Mãe África. Então, aqui também eles tratavam do mesmo jeito, o Rei do Congo. Era o cortejo do Rei do Congo, onde vários povoados se uniam para fazer esse batuque. E esse batuque, trazido pelo cortejo do Rei do Congo, era apelidado, era tratado pejorativamente pelo povo, né, da sistemática da organização, pelo povo branco, de maracatu. Porque essa palavra maracatu, ela não é uma palavra imposta pelo nosso povo. Ela não foi uma palavra criada pelo nosso povo. A palavra maracatu, ela é uma palavra pejorativa, completamente pejorativa. É sinônimo de bagunça, confusão, arruaça. Alguns pesquisadores já fizeram várias pesquisas do que significa de fato a palavra maracatu. Mará vem do tupi-guarani, vem do maracá, o instrumento musical indígena, ou catu vem do tupi-guarani, maracatu. Entre uma coisa e outra, a gente só sabe que o maracatu era chamado o nosso cortejo de maracatu. Para que, já vê um maracatu, então vamos abrir os olhos, vamos ter cuidado, a polícia já fica de olho, acompanha esse cortejo até certo ponto, porque é sinônimo de muita confusão, bagunça, coisa de negro, não vai prestar, vai dar coisa ruim. Aproveitando que nós já éramos chamados de maracatu, em 1889, quando teve a queda do Rei do Congo, depois da grande libertação, né? Os cortejos passaram a ser cuidados e tratados dentro de seus povoados. Mas a gente continuou chamando os cortejos de maracatu. Que eram os cortejos? Era aquela válvula de escape. Já que eu não podia batucar, a gente, no cortejo do Rei do Congo, eu desenvolvia meu orixá, as baianas desenvolviam os orixás dela, então todo mundo desenvolvia as suas entidades, o seu sagrado, o seu legado, desenvolvia a sua natureza, que é os orixás, a divindade da natureza. E era dentro desses cortejos, porque nas aldeias, se a gente batucasse, a gente só era autorizado a trabalhar, mas e nada mais. Então, o maracatu, só para resumir agora, ele foi a grande válvula de escape do nosso povo. Se hoje o maracatu, se os terreiros de candomblé hoje existem, se a gente continua forte e firme, mesmo sendo a minoria, quando trata-se de religião, de segmento religioso, mesmo sendo a minoria, mas a gente continua firme e forte por conta do maracatu aqui em Pernambuco. Porque o maracatu, ele foi a grande válvula de escape. Hoje, voltando para os dias de hoje, o maracatu só permanece ser o que é porque o maracatu tem em sua frente o candomblé, o religioso. Porque se você tira o religioso do maracatu, ele vira qualquer coisa. Você sabe que no Brasil tudo vira moda, não é isso? Você vê o recôncavo baiano,
É um ritmo maravilhoso, uma pegada maravilhosa. Mas é muito pouco conhecido no Brasil e no mundo, o recôncavo baiano. Mas todo mundo bebeu dessa fonte. Né? Todo mundo bebeu dessa fonte. Né? O Pra Sambar, né? O Gera Samba, o Tchan, o Araqueto, todos os grupos beberam da fonte do recôncavo baiano. Mas ninguém fala do recôncavo baiano. Porque o recôncavo baiano existe uma tradição religiosa ali dentro. Né? Tá entendendo? Então, não se fala e os grupos que beberam na fonte virou qualquer coisa. Viraram um grupo de balada, viraram um grupo de axé, né? Um grupo de força, grupo de qualquer coisa. Ganharam muito dinheiro, ganham muito dinheiro, mas fora do religioso. Nem se fala nisso. Hoje, 90% dos artistas, hoje eu vejo falar, sou da religião, sou do Iemanjá, sou de Xangô, mas se você voltar 10 anos atrás, ninguém falava disso. Ninguém falava disso. Né? Sequer usava uma guia na televisão. Né? Ontem eu estava assistindo aquele programa daquela menina Cacá, uma coisa assim. Quem estava lá era aquele ator global. Ele estava com a guia de Oxalá. Ele estava com o jebe de Oxalá. Eu fiquei muito feliz em ver isso. E ele estava todo de branco, então ele estava de obrigação. Inclusive, ele entrou em droga, passou um tempo, tal, e voltou agora. Está voltando, está muito magrinho, mas estava com a guia de Oxalá, imposta para todo mundo ver. Então, voltando a isso, então o maracatu, ele, hoje, a proteção do maracatu, para que ele não vire qualquer coisa, não vire um grupo de balacatu e continue sendo uma nação autêntica, com tradição e a religiosidade presente à frente do maracatu, é o nosso religioso. Porque se você tirar a religião, o maracatu vira qualquer coisa. Então, em miúdos, ontem, o maracatu foi a proteção, foi que conservou e manteve a tradição dos terreiros. Hoje, é o terreiro que mantém a tradição, e o axé e a força dos maracatu nação. Não estou te ouvindo. Agora sim? Tá, não, agradecendo a sua fala. E, mestre, algumas questões, assim, né? Porque o fato né, dessa disciplina que estamos cursando, que é Danças Populares Brasileiras, né? Verdade que a primeira dança que a gente está abrindo o semestre é o maracatu, né? Então, como nos pediram para representar o maracatu Porto Rico, primeiro, né, que o senhor pensa isso, né, de um grupo de estudantes que estuda dança, técnico profissional, para serem, né, dançarinos profissionais, o fato de representar o maracatu nação, como que o senhor, né, vê essa forma, né, de trabalhar, assim, né, de um grupo querer representar um grupo de nação. E justamente a pergunta que eu fiz sobre isso é a seguinte, né? Para nós que somos um grupo de 26 estudantes que vamos representar o Maracatu Porto Rico, também saber o que era primordial, né, que haja no nosso cortejo. Então, são duas perguntas também, como, né, você vê essa representação. Certo. Primeira coisa, vocês já estão fazendo, que eu fico muito feliz com isso. Se você tivesse procurado as internet da vida para poder ir fazer e depois me procurar sabendo se fez certo ou errado, eu ia dizer, você fez errado porque você me procurou primeiro. Então, você já começou errado e permanece no erro. Como não foi nada disso, você me procurou, então você procurou a fonte, você procurou a base. Eu, junto com a minha irmã, hoje, nós somos a base da nação Porto Rico. Desde a história, o segmento, e a tradição e a religiosidade. E a origem. Então, a nação Porto Rico, ela é constituída, ainda hoje, regida por mulheres. Minha mãe é a matriarca, é a presidente, e minha irmã é a vice-presidente. Eu só sou o mestre de apito e o coordenador cultural. E, na religião, eu sou o Babalorixá, minha irmã é a Iacaquerê, minha mãe pequena, e minha mãe é a matriarca. Para representar a nação Porto Rico, os homens não toca o AB. O AB. Estou começando pelos instrumentos. Por que os homens não tocam os ABs? É alguma coisa que, eu digo masculina, a parte masculina dos homens.
É alguma coisa que religiosa que impeça do homem tocar? Eu vou dizer a você, não. É porque quando eu lancei os abês, quem colocou os abês pela primeira vez no maracatu foi Mestre Chacon, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, de 98 para 2000. Então, quando eu coloquei o primeiro ano, quem tocou foi os meninos, junto com as meninas. Mas naquela mistura, nos tambores silenciosos, eu vi que é um instrumento muito feminino, né? É a jogada de braço, a rodada, o jogo de cabelo, sabe? Ah, não, mas por quê? O homem pode ter cabelo grande, o trans pode ter cabelo grande, e etc, etc, enfim, né? O gay, enfim, não tem. Mas na época, né, há 22 anos, há 24 anos atrás, eu botei. Aí eu vi que os meninos não estavam legal. Então, no ano seguinte, eu já botei só as meninas. E esse instrumento, ele tomou um corpo tão grande e feminino, que hoje, graças a nossos orixás, e eu ter a cabeça de, no momento, os orixás me abençoar e dizer assim, faz isso que vai dar certo, eu botei só as meninas. Então, hoje, quem abre o baque da nação, na frente, são 22 meninas, nós temos 32 ABs, meninas tocando ABs, mas na passarela só sai 22, abrindo a ala dos batuqueiros, elas de saia, você deve ver nos vídeos aí, nós temos vários vídeos do último carnaval, tá belíssimo o trabalho, no nosso site, né, no nosso canal do YouTube, Porto Rico Oficial, e você vai ver que as meninas dão um show de beleza, é um show à parte. Então, o que acontece? Eu preferi que os meninos só ficassem, só os meninos tocassem, só as meninas tocassem o AB. Saindo, só por esse motivo, nada de religioso. Questão de estética mesmo, delas assumir aquela coisa e ficar entre elas. A outra parte que o homem, a mulher não pode tocar no maracatu é o zatabaque, que vocês também conhecem como timbal. Eu conheço como atabaque e vou dizer a vocês por quê. Eu falo isso para o mundo. Os atabaque, eles criaram uma forma de timbal nos anos 90, quando lançou a timbalada por Carlinhos Brau. Aí virou tim de timbalada, Brau de Carlinhos Brau. Virou timbal. Mas para a gente vai ser sempre atabaque. Os atabaques, instrumento de mão, só é tocado pelos homens. Por quê? Eu sou babalorixá, sigo um regime muito religioso, muito tradicional, porque eu não vou deixar de fazer aquilo que minha mãe sempre fez. Se hoje eu levo esse legado, eu preciso... Primeira coisa de que tudo, eu preciso respeitar. Os atabaque, foi eu também que resgatei no início dos anos 2000. Era um instrumento que... Aí foi um resgate. Os abês eu coloquei. Os atabaque foi um resgate, porque tudo já existia atabaque no início dos cortejos do Rei Congo, como eu falei no início. Eu, quando resgatei os atabaque, quem que toca os atabaques? São os ogãs da casa. Né? Por quê? Dentro do terreiro existem as funções. Mulher é Ked, ou Iabá. Homem é Ogã, ou Pejigã, ou Dogã, ou Axegum. Então, mulheres dentro do terreiro do candomblé da nação não tocam instrumento de pele. Elas têm uma outra função. Mesma coisa eu faço na nação. As mulheres não tocam os atabaque, mas podem tocar todos os instrumentos. Por quê? Os atabaque, eles tocam na simbologia, do trabalho, em louvor, em tradição aos nossos encantados, que é os nossos orixás. A membrana musical, a membrana tocada, a ritmia lançada é o Elujá para Xangô e o Abatá para Oxum. São duas membranas rítmicas que juntas faz o baque de Luanda, que introduz ao dentro do maracatu. E isso é tocado pelos ogãs. Então, não é tocado por mulheres, por conta da questão religiosa, porque o ogã é o que toca, o ogã é o que corta, a mulher é que cuida do orixá, a mulher é que invoca o orixá, a mulher é quem cria o orixá, a mulher é a mãe, sabe? Então, não tem nada de discriminação, é simplesmente o respeito que acontece dentro do terreiro. Aí você pode perguntar para mim, mas mestre, eu vi um terreiro que tinha uma mulher tocando. Tudo bem, eu não sei qual é o segmento do terreiro, eu não sei qual é a doutrina que o terreiro segue,
eu não sei qual é o elemento religioso o seu terreiro que você viu traz, eu respeito. No meu segmento, na minha doutrina, e tudo que eu aprendi com a minha mãe, da nação Nagojeje, mulher não toca. Ponto. Então, daí então, em 99, eu coloquei a primeira mulher para tocar tambor de maracatu. De 99 para trás, mulher nenhuma tocava maracatu, só dançava. As nações não aceitavam a mulher tocando. A nação Porto Rico, o mestre Chacon, foi a primeira nação, o primeiro mestre a colocar uma mulher para tocar tambor de maracatu. Tambor não, para tocar dentro do maracatu, porque a mulher só dançava. Então, está aí a importância de eu ter tido essa visão de colocar a mulher tocando, que hoje a mulher está no mundo, fazendo vários trabalhos, inclusive minha esposa tem um trabalho belíssimo com mulheres, etc, etc. Então, foi muito bom isso, sem problema nenhum de discriminar, etc, etc. A outra história saindo dos tambores, você precisa ter uma dama do passo e uma calunga. Você precisa ter. A base mais importante do maracatu é a calunga. Calunga, o significado de calunga é tempo, é cemitério, é local sagrado, a imagem e semelhança do bem junto ao mal. Então, o calunga significa toda essa base do espaço, do terreno, do bom, do estar e do viver e sobreviver. A calunga, ela é a base mais importante do maracatu, porque ela traz toda e tudo que o maracatu viveu lá atrás, né? Dos nossos antepassados. Está ali na calunga, na representatividade de uma pessoa que já teve vida, né, dentro da nação, ou que em algum momento, de um dia, ou em um ano, em uma época, ou numa década, essa pessoa também, mesmo se não teve na nação, mas foi como se fosse um amuleto da sorte. E eles trazem essa base na figura da calunga, que é simplesmente um egum. O que é um egum? É alguém que já morreu, que já se foi, e a calunga tem essa representatividade. Aí você diz, mestre, mas como é que a gente vai botar uma calunga na dança? Não, você não vai botar uma calunga. Você vai botar uma boneca na representatividade folclórica de uma calunga do Maracatu Nação Porto Rico. Entendeu? Você não vai botar uma calunga. Para botar uma calunga, tem que vir pegar aqui. E não pode pegar porque tem que ter uma dama do passe. A dama do passe tem que ser preparada espiritualmente. Ela tem que ter propriedade sobre isso. Tá? Você sabia que a gente tem uma dama do passe que é baiana, né? Soiane, nossa dama. Soiane, ela foi minha Soiane. colega na UFBA. Uhum. Isso. Soiane é minha dama do passe, é a dama do passe da calunga de Oxum, né? Então, o que acontece? Então, de Oxum não, muito eu. Ela é da calunga é de Oxum, é de Oxum. É de Oxum. Entendeu? Então, voltando à dama do passe, então, vocês vão ter uma calunga, uma boneca, dentro desse figurativo folclórico, representando a calunga. Saindo daí, um rei e uma rainha e um paio. Um paio, que é o sombreiro, o sombrado, o rei e a rainha. Então, se você tem o rei, a rainha e o paio, uma calunga, você já tem a figura da corte. E, ao mesmo tempo, também tem a representatividade da corte e tem a representatividade religiosa do maracatu na calunga. Daí, então, você coloca os batuqueiros, como eu já coloquei, né? E, se tiver, e se quiser a mais, pode colocar mais dois personagens, que é uma baiana rica, né? E uma catirina. A baiana rica já é uma outra base. A baiana rica é uma baiana que, desde quase 20 anos atrás, 20 não, mas 15 anos atrás, ela tomou uma força muito grande. Porque a representatividade das baianas ricas é a parte masculina. É os homens.
95% das baianas ricas da nação Porto Rico é tudo homem. Homens, né, trans, gays, né, 95%. Hétero não sai de baiana rica. Não é que eu não queira que ele saia, porque não sai. Mulheres também, a parte feminina, muito pouca delas entram para querer ser baiana rica. Por quê? Porque as baianas ricas, os meninos, investem muito. Os meninos investem no tamanho da saia, no tamanho da cabeça, no tamanho dos encostos de costa. E as roupas são muito grandes, muito cheias de brilho, muito pesadas. Então, eles investem de um jeito que, se botar uma mulher para estar junto deles, cada rodada que eles dão num salto desse tamanho aqui, elas não conseguem sobreviver do lado. Então, as baianas ricas tomou esse corpo que os meninos dão show. Não só na baiana rica, como na corte. Nós também temos na corte muitos casais, né, de trans ou gays, que um sai de conde e o outro sai de condessa. Então, o maracatu é a maior manifestação, junto ao povo de terreiro candomblecista, que essa questão do gênero a gente respeita muito. Sabe por quê? Eu digo muito isso nas minhas aulas e nas minhas aulas de workshop e palestra. A gente faz do maracatu como acontece no terreiro. No terreiro, não existe gêneros. Vê se você me entende. Não existe gêneros. Né? Claro, tudo é gênero, mas eu vou explicar para você o que eu digo, que eu quero chegar na questão de gênero. É quando existe uma divisão. Não existe. O que é que existe no terreiro? Pai e mãe. Filhos e filhas. E todos se respeitam. Não importa se você é ela e você amanhã você é ele. Não importa se você é ele e no amanhã você é ela. Você vai ser minha irmã ou meu irmão. Você vai ser filha ou vai ser filho. Então, não existe essa questão do que pode e o que não pode. Você pode tudo. O que a gente precisa é respeitar. É o respeito de irmãos e irmãs, né? Dentro da sua intimidade, respeita a sua escolha, respeita a minha, e eu e você vamos respeitar o nosso sagrado. O que é o nosso sagrado? Onde entra a mulher e onde entra o homem. O que é o sagrado no terreiro? Alguns exemplos. No quarto de Egum, quarto de Balé, Balé Okodobo Eparre Oyá, que é um quarto regido por uma mulher, Oyá de Balé, que foi a única mulher feminina, orixá feminino, que teve no templo, no seu ventre, um Egum, e pôde entrar no reino dos Eguns. A mulher não entra. Como também, se algum terreiro tiver o templo da Iami e é cultuado a Iami, o homem também não entra, porque é um reino, é um espaço só de mulher. Então, você está vendo, não tem ninguém mais do que ninguém, nem melhor do que ninguém. É preciso se respeitar. E nesse núcleo de respeito, a gente consegue dar as mãos e viver dia a dia cuidando um dos outros. Maravilha, mestre, porque você fala, né, justamente esse respeito e justamente o que eu entendo que você quer falar o fundamento mesmo é a espiritualidade, né? Acho que as opções de gênero de cada um, enfim, a vida também é um aspecto da vida, né? Mas justamente eu acho que o espiritual é o que prima, né? Então, muito agradeço essa sua fala, porque era uma questão... mantém a gente vivo, né? Era uma questão também que foi debatido dentro do nosso grupo, né? Que se podia os homens vestir saia, não pode, então, muito obrigada. Pode, com certeza. Os homens hoje é quem veste o maracatu, querida. É quem desenha, é quem ajuda, é quem decora, é quem tem ideias de fazer cada coisa maravilhosa. As mulheres
trabalha mais na junção de costura, os homens também costuram. Então, 75% do maracatu hoje é constituído e criado pelos homens. Só uma dúvida quando você falou dessa formação, né, do que seria primordial para essa formação. O estandarte também entraria como uma prioridade, Entraria mestre? também. É porque eu resumi o mais importante, né? Mas o estandarte é o abre-ala da nação. O estandarte é a bandeira, né, da nação. É o que diz quem vem ali. Né? O estandarte é que tem a base identificatória Nação Chá, Nação Tá, Nação Porto Rico, né, fundada em 1916. Então, é o estandarte. Em seguida, a gente já vem com 2 lampiões. O que é os lampiões? É aquela lamparina que traz luz para o castelo. Tá? Pense no maracatu formado como se fosse um castelo, uma grande festa. Tá? Você tem a placa na frente, que é o estandarte. Né? Em seguida, vem os lampiões, que são as luzes para dar luz. Né? Depois dos lampiões, você já encontra os 3 caboclos, os 2 reamar e um cacique. Pô, mestre, caboclo? Mas caboclo não é de origem indígena? E o maracatu não é de origem africana? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Mas em Pernambuco, a Umbanda, né, criada pela parte indígena, criou e se misturou em miscigenação junto com o candomblé. E essa mesma identidade da mistura da Umbanda com o candomblé, onde juntou os santos católicos brancos com a imagem e semelhança do orixá, trazendo os caboclos, etc, 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 a gente levou para o maracatu também. Então, a representatividade do Tupã e os dois e mais dois rei Amar é para dizer que dentro de matriz africana o caboclo também se faz presente como matriz indígena, também religiosa. Saindo dos caboclos, você vai encontrar as catirinas, que são aquelas baianas de chitão. Quem são essas baianas de chitão? São as serviçais. Aquela que anda todo o castelo, né? Trabalhando, varrendo, limpando. As baianas são chamadas as catirinas, com aquelas blusas mais leve, mais pobre, junto com o chitão. Saindo do chitão, você vai encontrar as damas de frente. Né? Quem são as damas de frente? É aquelas damas negras que trabalham dentro do castelo servindo diretamente ao senhor. Então, a roupa delas é mais luxuosa, é uma roupa mais limpa, uma roupa mais com um pouco de riqueza, porque ela está ali no contato direto com os senhores. São as damas de frente. Saindo das damas de frente, aí você vai ter, ao lateral, os soldados, os lanceiros. Quem são os lanceiros? São a segurança do castelo, a segurança da festa. É aqueles que ficam nas laterais, fazendo toda a segurança de todo o castelo. Partindo mais para trás, você vai se encontrar com quem? Com as baianas ricas. Quem são as baianas ricas? As convidadas da corte. Né? Que não são as baianas, são as pessoas que não são corte real, mas são convidadas de alguma família da corte ou de um embaixador, de uma embaixatriz, de um conde, de uma condessa, e é uma convidada dela. Então, a convidada da corte são as baianas ricas, que em 90% é formada por homens. Né? E lembrando que tudo isso que eu já falei, as catirinas, podem vir homem também no meio dançando, não tem problema nenhum. Podem ser homem, não tem problema nenhum. O estandarte pode ser homem? Pode sim também. Pode ser mulher? Pode também. Mas o estandarte é um elemento muito do homem, mas pode ser uma mulher, não tem problema nenhum. De uma mulher querer gostar, aprender a dança do estandarte e vir com o estandarte. E em frente à baiana rica, nós vamos ter uma porta-estandarte, que no Porto Rico é uma mulher. Aí pode ser um homem trans, gay? Pode. Mas a porta-estandarte, ela é saia. Né?
O porta-estandarte lá da frente, no início, é calça. Não pode botar saia. Porque é uma figura masculina que pode sair uma mulher, mas tem que botar calça. Está entendendo a diferença? E a porta-estandarte mulher, ela leva a bandeira. O que é a bandeira? Não é nação? A nação brasileira. Ela é representada por quê? Por uma bandeira. Não é isso? O estandarte, que é lá na frente, que é postada por um homem, que pode sair uma mulher também, então são excetos. Onde é que vem a bandeira? A bandeira vem na frente das baianas ricas. Passando a bandeira, passando a baiana rica, a gente vem com o grupo de escravos, né, negros escravizados, que vem para limpar alguma coisa que está sujo. E, geralmente, a gente coloca o Porto Rico um grupo de dança, porque eles fazem dança combinada, eles fazem várias coisas junto, é um balé. E ele traz em sua mão as ferramentas de trabalho, força, enxada, picareto, facão, sabe? E, geralmente, as meninas têm um bustier, a gente bota um coco, faz um trabalho bem bonito, cabeça, na palha da costa, né? E os homens de calça corte na canela. É um trabalho lindo. São os escravos, né? Os nossos escravizados, que fazem essa parte. Saindo dos escravos cativos, como é chamado? Escravo cativo, né? Vem a corte mirim. Quem é a corte mirim? É o amanhã. É o amanhã. Filhos de conde, filhos de condessa, filho de príncipe, de princesa, vem aquela corte mirim linda. Na corte mirim só não vem o rei e a rainha. Mas de princesa a embaixador vem. Quando você vem na corte mirim, você já encontra 2 soldados romanos ao lado. Porque são os soldados romanos que já tem outro veste, que é diferente do lanceiro, que já tem a peitaça, tem o cabeça, tem aquela coisa mais romana, que guarda a coroa, que guarda a corte, que faz a segurança da corte. Né? Aí, mas soldado romano, mestre, mas o maracatu não é de origem e tal, mas a figura do soldado romano é a figura do orixá Ogum, dentro da crença em Pernambuco, que Ogum, São Jorge. Então, essa figura é nessa representatividade de um orixá guerreiro guardão na corte, que também foi colocado em 81, em 82, por minha mãe. O maracatu não usava soldado romano. Foi uma mãe que criou o soldado romano. Foi minha mãe também que criou as damas, as armações, porque não existia armação em maracatu. Foi ela que colocou. E também foi minha mãe que, no início dos anos 80, trouxe brilho para a nação. As nações não usavam muito brilho. Foi mamãe que colocou isso aí, quando ela começou a cuidar do maracatu e ser a presidente e ser coroada em 80, por ser a última rainha coroada dentro da Igreja Rosário dos Pretos. Vindo para a corte, aí você vem conde, condessa, embaixatriz, embaixador, vem todo mundo da corte. Aí vem as princesas. Né? Chegando a princesa, vem a rainha. Na rainha, você vai ter mais 2 soldados romanos e vai ter mais 2 lampiões, claro, né, iluminando a corte. Atrás da rainha vai ter o escravo com o sombrado, que é nu da cintura para cima, só com um calçolão e uma faixa na cabeça, segurando a sombrinha, né, que é o paio, chamado como paio, e 2 damas, um casal de honra, que é um menino segurando a capa da rainha e uma menina segurando a capa do rei, que são, como é que se diz? Dama de honra, é o que segura, como se fosse um casamento segurando as alianças. E aí termina o maracatu. É assim que é formado o maracatu. Os músicos vêm no final, mestre, de toda a corte, né? Os músicos vêm na frente ou eles vão atrás? Na verdade, os as músicos, alfaias. todos os músicos, alfaia, caixa, taró, gongue, mineiro, atabaque, abês, o mestre, tudo vem atrás da rainha, que são os escravos. Os batuqueiros são os escravos. No desfile oficial, a gente vem na frente, porque não tem encosta, aí a gente vai na frente e encosta para poder esperar o maracatu passar. E depois a gente vai atrás da rainha.
mas o lugar do batuque é atrás da rainha. Os batuqueiros e batuqueiras são escravos da corte. Foram chamados para animar a festa. É como os ogãs. Os ogãs, eles é quem anima, é quem toca, é quem canta, e etc. Falamos, né, o senhor falou sobre a sua mãe, né, que ela é rainha, né, do Maracatu, Porto Rico, nação Porto Rico. E quem é o rei, mestre Chacon? O rei é Marcelo de Ogum, é meu filho de santo. Ele foi coroado dentro do Ilê, coroado pelo meu pai de santo, Tata Raminho do Oxóssi, né, que também já foi rei coroado da nação Porto Rico, junto com a minha mãe, Elda Viana, a nossa rainha, a nossa matriarca, que coroou o nosso rei. O nosso rei é Marcelo de Ogum. Inclusive, ele é ator, né, faz parte da cultura, e ele é Pedro, da Nova Jerusalém. E como foi o critério para escolher essa pessoa como rei? O critério foi a pessoa, quando Marcelo saía na corte, de repente, alguma apresentação, o rei não podia ir, porque aí eles, eu vou de rei, ele ia de rei. Ah, não, eu vou. Ele sempre se interessando em ir de rei. E um episódio onde o rei, num carnaval, não pôde sair, porque tinha um compromisso, ele não era coroado, esse rei, né? Ele tinha um compromisso com um desfile oficial de roupas, e assim, ele fez a escolha dele. E Marcelo foi, entrou como rei. Daí Marcelo assumiu essa responsabilidade o ano todo com a gente. Aí mamãe, na época, jogou, disse, não, o orixá se recebeu, o rei da gente agora é você, agora precisa coroar. Aí daí, porque tudo que a gente faz, não pode deixar de fazer sem passar pelo Ifá. Desde a entrada de uma dama do passo, desde a mudança de um rei, essas peças principais a gente tem que jogar o Ifá, o jogo de búzio, para que o orixá nos oriente e a gente não faça nada de errado. Aí Marcelo assumiu, no mesmo ano ele foi coroado, como eu falei para vocês, está com a gente até hoje. Marcelo de Ogum. Ele é a segunda nação do Ilê. Ele é meu filho de santo. Ganhou o posto, né? É. E, mestre, como a gente falou da questão, né, de gênero, então eu vejo, né, que tem essa abertura, né, dentro do Maracatu, né, mas o fato do rei e da rainha, esses não nesse lugar não entra essa Não questão entra, de gênero. não pode. Pode não. Porque, vou te falar, tem coisas na nação que podem. É como no terreiro. Se você olhar, eu comparo muito. Maracatu, Porto Rico, veja, a nação do Maracatu, Porto Rico, e o Ilê Oxóssi Gongobbira é um paralelo singular. Os dois andam de mão dadas. Não existe diferença. A responsabilidade que tem um ogã tem que ter um batuqueiro e uma batuqueira. No lugar onde ela está e no momento que esteja atuando e fazendo o que se é de direito e de compromisso. O batuqueiro precisa ter compromisso, a batuqueira precisa ter compromisso. O batuqueiro precisa ter responsabilidade, a batuqueira precisa ter responsabilidade. Nós temos dentro da nação o batuqueiro com responsabilidade e o batuqueiro com compromisso. A batuqueira com responsabilidade e a batuqueira com compromisso. O que é isso? O que é a responsabilidade? É a batuqueira que não tem uma responsabilidade religiosa. Não é feita, não tem um compromisso religioso dentro do terreiro, mas é batuqueira da nação. Ela precisa ter responsabilidade. O que é isso? Saber o terreno que pisa, saber o que pode e o que não pode fazer. O batuqueiro com compromisso é aquele batuqueiro que, além da responsabilidade, tem com a nação, tem compromisso com o religioso, que é o Ilê. Tem suas obrigações religiosas, o tambor recebe a obrigação, os abês recebe a obrigação, o caixa recebe a obrigação religiosa, dentro da obrigação do carnaval, onde a gente dá agé, né? Faz as obrigações dando sangue, dando vida aos tambores e aos outros instrumentos que batuqueiros esses e batuqueiras essas tenha esse compromisso religioso e manter o resguardo, como também as damas do passo têm esse resguardo, como a rainha e o rei têm esse resguardo, como o mestre ou a mestra tem esse resguardo, tudo ligado à questão religiosa do terreiro ao maracatu. É por isso que rei é rei, rainha é rainha.
Ah, o rei pode ser gay? Pode. A rainha pode ser gay? Pode. Não tem problema nenhum. Nada que impeça isso. O que não pode é eu botar uma coroa numa rainha, ela sendo do sexo masculino. Ah, mas mudou de sexo. Hoje ela é trans, virou mulher. Mas para o orixá, ela vai ser sempre masculina. Você está entendendo? Ah, o homem, a mulher, ela hoje é um homem, fez cirurgia, botou tal. Para o orixá, ela vai ser sempre mulher. Como Deus e como os orixás trouxe ao mundo. Independente de gêneros, independente de colocação, independente de qualquer coisa. Eu estou falando do sagrado. Eu não estou falando do hoje, do mundo que a gente vive. É como sua mãe. É como sua mãe. Você pode hoje você pode ser um homem. Feito a filha de Gretel, Tami, o filho, hoje o filho. Gretel pode falar o que for, mas a lembrança que ela tem enquanto mãe é que ter dado à luz a uma filha. Você entendeu o que eu quero dizer com isso? Então, essa base que eu levo, que eu te falo, é a base do sagrado. Mas o gay, a lésbica pode ser rainha e o gay pode ser rei, sem problema algum. Maracatu não tem isso. É o sagrado que é mais importante e o respeito. Obrigada, né, por ter essa abertura de falar também, né, desses assuntos que são também questões, né, que surgiram no nosso grupo, né, enquanto o que era permitido, o que não é. Então, eu agradeço. Trabalho isso todos os dias, nega. Ah, que maravilha. Que bom. E eu só quero, para fechar, que eu sei também, né, que o senhor tem seu tempo, tem que trabalhar. Tem uma pergunta de um colega, que é Paulo Leal, ele fez a seguinte pergunta: como se dão as relações entre a cidade, né, a população geral e a gestão municipal com os maracatus hoje, né, como eles percebem os maracatus e né, essa relação mesmo, como o compromisso hoje em dia, acho que com o governo, né, de Pernambuco, com os maracatus. E a segunda pergunta que ele fez, que ele mandou aqui para mim pelo WhatsApp: o que não pode faltar nas aulas de dança maracatu, no caso do nosso grupo pequeno, né? Então, certo. a gente... Mas só para a segunda pergunta, a gente fez uma aula de Catirina, rei, rainha, né, o paje, o que leva o estandarte, e a gente fez a percussão, que foi o que a gente conseguiu pelo número pequeno, né? Então, saber se estava ok nessa formação. E a outra pergunta é essa, sobre essa gestão mesmo entre o que é o governo de Pernambuco com os maracatus. Certo. O governo de Pernambuco, respondendo só com os maracatus, nação, a gente tem tido muito sucesso, né? Claro, tem sempre a dificuldade porque o governo do estado ele é muita nação, é muitos grupos, porque assim tem 3 divisões. Existe nação de maracatu, que é Porto Rico, Estrela, etc. Existe grupos percussivos de maracatu que não tem corte, não tem nada, tem só os tambores, só a percussividade. E existe grupos de maracatu que tem o tambor e tem a corte. Então, grupo de maracatu, grupo percussivo e nação. É diferente. Nação tem uma ligação direta com a religião. Os grupos também têm uma ligação com a religião, mas não com tanta base e com tanta responsabilidade como tem a nação. O governo tem nos apoiado, tem aberto várias portas, a gente tem conseguido vários projetos, né? Não tenho o que falar, né? Pelo contrário. Claro, sempre tem uma dificuldade, sempre falta, mas a gente tem que ter essa base que o estado de Pernambuco é multicultural, né? Desde o boi, a troça, o clube, tudo é abraçado culturalmente dentro do governo. Mas o maracatu, quanto o maracatu, nós não temos, o governo tem dado vários apoios, tem observado que o maracatu ganhou o mundo. Esse observatório do governo já vem desde os 8 anos para cá, observando o peso que o maracatu tem dentro de uma sociedade, dentro do próprio estado. Mesma coisa também o município tem feito muito também, né? Desde as últimas gestões de 10 anos para cá, tem trabalhado muito as possibilidades, né? Acabou a abertura do carnaval, mas entrou o Tumaraca,
Então, não só para o maracatu, como para os outras bases, né, de concentração, de manifestações dentro do Estado, dentro do município. Então, assim, não tem nada pelo governo ter dado muito apoio. E a gente, nação, também tem abraçado muito a questão dos grupos fora do Estado, que não é uma nação, mas nos representa. Aí, por exemplo, vocês têm aí o Vento de Ouro. O Vento de Ouro em Salvador são minhas filhas, são filhas da nação Porto Rico, tem um trabalho com a gente de quase há mais de 5 anos já, entendeu? E a gente está sempre tratando com muito respeito e levando ensinamentos. O que eu estou fazendo com você, eu faço diretamente e indiretamente com elas, né? Inclusive, vamos estar aí em novembro. A nação Porto Rico de peso vai estar aí em novembro, né? Que é um projeto delas. Então, aguardem aí o mês de novembro que vamos estar aí em peso. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente faz. E sobre a dança, tem que ter muito cuidado. Por quê? Isso que você vê, essas danças coreografadas de maracatu, não é maracatu nação. Maracatu nação não tem coreografia. Feche os olhos e veja Yansan dançando. Feche os olhos e veja Oxum dançando. Feche os olhos e veja Emanjá dançando. Cada baiana daquela, ela traz em sua dança, em sua desenvoltura, no seu sentimento, o seu orixá. Dali, ela desenvolve o jogar dos braços e o girar da saia, trazendo o vento e afastando os males da natureza de dentro de você para fora. Podendo gritar, podendo cantar e acompanhar o ritmo, junto ao ritmo, vem o seu sagrado e a natureza do seu orixá. Então, a dança, ela é desenvolvida na base do que você traz o elemento do seu orixá. Não existe, se você vê o DVD do Porto Rico, desse ano, de vários anos, você vai ver que o elemento dança não existe coreografia. Coreografia você vai ver nos escravos, cativo, que eu já falei que é um grupo de dança que sai com a gente. Eles montam a coreografia. Mas corte, baiana, elas dançam o que elas recebem naquele momento da energia do seu sagrado. E aí, elas enchem o peito e soltam, porque elas têm de mais belo, que é o brilho e a desenvoltura do orixá. Então, o que você vê em alguns vídeos, em alguns maracatus de grupo, fazendo essas coisas de mão coreográfica, não é maracatu nação. E só responder outra coisa. E para você ter a base do maracatu, é aquilo que eu falei para você. Batuqueiro, dama do passo, rei, rainha, paio e espalhar as baianas que você tiver. Porque quando vê a bandeira, o estandarte, quando vê o rei e a rainha, o paio e a calunga com a dama do passo, todo mundo já sabe que ali é o maracatu nação que está chegando. Mas se eu fosse colocar na ordem, mestre, esse grupo menorzinho, estaria certo colocar, por exemplo, as catirinas primeiro, colocar depois a corte, depois os batuqueiros? Não. As catirinas primeiro, dama do passo depois, duas baianas ricas, que são dois rapazes ou duas mulheres, não sei. E aí vem a corte, e atrás da corte o batuque. Muito obrigada. Só para fechar, como o senhor falou agora da dança, na verdade foi muito bom, né, ter abordado isso, porque a gente vê normalmente um passo de maracatu como uma representação, né, como dá a impressão como que fosse esse movimento, né? Esse movimento ele não tem não é isso? Isso aí foi uma coisa criada coreográfica pelo Nação Pernambuco. Tem nada a ver com maracatu nação. Você não vai ver ninguém de maracatu nação dançando desse jeito. E se você vê, é alguém que veio do Rio, que veio de São Paulo, que fez a oficina com... E sai com esse... A dança do maracatu, ela é trazida... Para começar, o braço, ela não sobe.
não tem essa desenvoltura, o braço é embaixo. O braço é embaixo. O trabalho é de ombro. O trabalho é de ombro. Ombro para um lado, ombro para outro e gira. A corte, que não pode girar por conta da saia, por conta do que são par, o casal, elas vão para um lado e vão para outro, vão para frente e sai. Todo o trabalho é de ombro. Tá? A roda não é em 360 graus. Ela dá um giro e volta. Você não vai ver ninguém esmurrando o tempo. Não, é embaixo. É embaixo. O trabalho é de ombro, não é de braço. É em braço, mas é embaixo. Isso que você vê que foi criada pela Nação Pernambuco, que não é nação de maracatu. É grupo de maracatu com percussividade. Obrigada por fazer essa ressalva, porque, infelizmente, como a gente está longe, né, da cultura local, então a gente termina recebendo, infelizmente, digamos, a internet ela é uma grande fonte de conhecimento, mas também ela, muitas vezes, a gente pode se confundir, né, com as informações que as pessoas postam na internet, né? Então, como a gente acaba tendo essa referência, como que se fosse isso, a maracatu original, né? Não é, não é. Maravilha. Então, tá certo, mestre. Muito agradecida, né? Eu agradeço o seu tempo, a gente já está quase uma hora aqui conversando. E fiquei feliz de saber que vão vir, já vou avisar, me avise, por favor, a data precisa, porque daí eu aviso também né, os estudantes. Eu acho que vai estar divulgado aí em todas as redes, que as meninas do Vento de Ouro elas vão fazer essa divulgação. A gente deve estar indo aí com 15 pessoas, né? E juntando junto com elas, vamos fazer um grande cortejo aí e oficinas, né? Fazer oficinas. Tá presente, com certeza. E vou convidar meus colegas para estarem também. Então, mestre, muito, muito agradecida pelo seu tempo, por compartilhar né, sua experiência de vida, os seus conhecimentos. E, enfim, fico muito honrada de estar aqui hoje conversando com você. Então, é só agradecer e informar que isso que eu vou compartilhar com meus colegas, a gente vai apresentar na escola da FUNSEB, né, como fruto da nossa pesquisa, do nosso trabalho. E também, certo? eu ia esquecendo, nós temos também um rapaz, que ele é da Bahia, não lembro o nome dele agora. Ele é quem sai com o orixá Ogum da nação. O Porto Rico é nas cores vermelha, verde e branco, tá? Tá Ogum. E quem sai de Ogum é um rapaz de Salvador aí de vocês que sai com o orixá Ogum. Eu não lembro o nome dele, mas todos os anos ele está aqui com a gente, né? De Salvador aí. Eu não lembro o nome dele agora, que é um dos que trabalha o desenvolvimento da dança do orixá Ogum dentro da nação. Ele é daí também de Salvador e vai estar com a gente nesse cortejo, que já sai com a gente há mais de 5 anos. Né? É daí. Eu quero dizer a você que meninas, meninos, garotos e garotas, Maracatu, nação, Porto Rico, Maracatu, nação, é festa do povo. Vocês sintam-se à vontade para botar uma peruca maravilhosa, para dançar na ponta do pé, para gritar, para cantar, porque maracatu, ele dá a propriedade e o direito de você fazer o que você quiser, de você fazer o que você puder fazer. Você está liberado para tudo. Às vezes o que não pode é coisa muito pouca que eu expliquei na minha fala. Mas botem a saia. Quanto mais grande, quanto maior for a cabeça, mais lindo, garotos, vocês vão ficar. Meninas, a mesma coisa. Se quer cortar o cabelo, se quer raspar, se quer ser homem, não tem problema, você vai ser um homem, você vai tocar. Se o menino quer ser menina, vai ser menina. É família. A gente se respeita, a gente se ama. Maracatu é uma propriedade de vocês e vocês podem tudo. Tá? Beijo a todos e todas do Mestre Chacon Viana, tá? E nós esperamos também no Carnaval, se vocês puderem vir para aqui. Oxe, seria maravilhoso, que sonho. Vocês são os meus convidados,
Venham. Existe essa possibilidade de desfilar com vocês, de participar dos ensaios? Como é que é, mestre? Já vamos... Sempre. vamos... Já estão convidadas já, com certeza. Eu já ia Teria acabar que... de falar. Não pense que vocês vão vir para aqui turistar, não. Vocês vão vir para aqui trabalhar, Parabéns. tocar, dançar, queimar os dedos com cola quente, bordar, costurar e vivenciar, comendo pão com mortadela, suco e Coca-Cola aqui na Nação. E aquele cuscuz que não pode faltar. Delícia. Tem que chegar em que data? Olha que eu já estou planejando minha viagem. Começo de janeiro, estejam aqui com a gente. Certo. Vou combinar, mestre. Vamos chegar aí, viu? Tchau, Obrigada. galera. Beijo para todos no coração. Axé. Tchau, mestre.